Eclesiastes capítulo 3, livro de Eclesiastes capítulo 3, para nossa meditação, deixando essa aqui primeiro. Queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de nos receber uma vez, estar nessa casa, pelo motivo de alegria. Eclesiastes capítulo número 3. Na palavra do Senhor, as nossas vidas desta noite, vou estar aqui os cantores hoje de férias. Eu não quero saber qual é essa férias, pessoal. Quarta-feira, antes de começar a pregar a palavra de Deus, eu quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Nós vamos falar nesta oportunidade sobre o propósito de Deus. Eu vou falar sobre o propósito de Deus. E eu quero me dirigir a vocês, aos que estão aqui presentes nesta noite. Será que realmente nós estamos cumprindo com o nosso propósito? Será que nós estamos dando o nosso melhor mesmo para Deus para cumprir o nosso propósito? E já tem alguns dias que eu tenho me perguntado sobre a situação da congregação senhorial. Vocês estão entendendo? Essa realidade é normal? É satisfatório a gente ver algo sendo declinado e não fazer nada para algo sendo declinado? Isso não dói o coração de vocês, não. Eu vou usar uma palavra mais forte. Não sangra o coração de vocês, não. Ver a obra sendo definhada, ver a obra crescer, a obra regredindo, e tudo por falta de compromisso de pessoas. Eu quero convidar vocês a orar por esta obra, em nome de Jesus. O dono da obra não precisa de mim e de você. Se eu não quiser, se você não quiser, ele vai salvar alguém e colocar aqui dentro para a obra continuar. Aleluia. Pode ter certeza disso. Entendeu? Agora, assumir o compromisso e não tomar o compromisso, isso é pecado. E vão pagar mau preço se não procurarem rever as suas ações e suas atitudes diante de Deus. Eu sei que eu falo forte, mas não é uma fala equivocada. Entendeu, queridos? Eu quero convidar vocês que estão aqui nesta noite para que a gente possa mudar esse cenário. A gente não pode simplesmente se contentar com esse cenário. E nós vamos começar a mudar esse cenário a partir de quarta-feira. Eu estava orando a Deus, pedindo direcionamento, pedindo para você que eu me sustente, porque não é fácil. A gente está na frente de uma obra e de um dia para o outro ver a obra definhar. Particularmente, se eu soubesse que depois da festa os irmãos iam murchar, eu precisava ter realizado a festa. Os irmãos estão entendendo? Parece que os irmãos gastaram todo o mês na festa. Olha a quantidade de pessoas que estão aqui, que não estão aqui, que tem responsabilidade aqui, nenhum mandou mensagem. Nenhum. Departamento de senhora, nenhum mandou mensagem. Departamento de jovens, nenhum mandou mensagem. Auxiliares, nenhum mandou mensagem. Isso é correto. Isso é sério. Eu sei que alguns que estão trabalhando, e eu sei que alguns que estão enfrentando alguma dificuldade no âmbito familiar. Eu sei. Eu não sou injusto. Mas fazer pouco caso, entendeu? Não dá para a gente fazer pouco caso ao você. Não dá. Não dá para a gente aceitar. Não dá para a gente compactuar. Entendeu? Se os poucos que quiserem depois de vocês, a gente vai levantar essa obra. Amém? Amém. Vocês topam? Amém. Porque demorar para poder
E aí nós vamos começar por cada departamento. Você quer realmente desempenhar essa função? Não quer? Você quer ser líder? Quero. Vamos mudar. Ah, mas sempre foi assim. Foi. Porque eu não tenho capacidade. Se não tivesse capacidade, não é todo para falar povo. Eu não tenho capacidade de estar na frente de uma obra e os líderes não terem respeito pela minha pessoa. Não me respeitam, não tiver. Não é respeito mesmo, entendeu? Eu não nasci dirigente e não estou para ser dirigente. Eu sou sério. Disso eu sei. Ser dirigente ou não ser dirigente, eu sou sério. Entendeu? Porque o Senhor me fez assim. Mas a gente vai ter que conversar. Entendeu? Por que eu estou conversando com vocês? Porque vocês que estão no testamento também precisam melhorar. Eu me coloco nessa posição. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos fazer algo mais para Deus. Nós estamos tentando, meus amados irmãos, de dar lugar para Deus. A gente corre de semana a semana. Aí quando chega no domingo, vou cultuar a Deus, vou fazer para Deus. Não dá certo essa forma. Entendeu? A gente precisa rever, precisa mudar em nome de Jesus a nossa vida. Quarta-feira, eu vou estar reunindo com toda a liderança, vou começar com os senhores. Entendeu? Se alguém da liderança dos senhores está aqui, a irmã Aldinete, a irmã Neves, né? Que estão aqui nesta noite, e eu vou avisar pessoalmente as demais. Se alguém faltar, eu já entendo o recado. Se alguém faltar, eu já entendo o recado. Não precisa nem falar mais nada, não. Eu já vou entender o recado. Eu sei que a irmã Cláudia está trabalhando, a irmã Cláudia, sei. Agora os demais, meus amados irmãos, a obra de Deus tem ordem de decência. Entendeu? Tem ordem de decência. Ninguém aqui falta no serviço só por faltar. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão me compreendendo? Entendeu? Se a gente não fizer as coisas para o Senhor com ordem, Deus não vai estar no nosso meio. Amém? Glória a Deus. Não me tenho confiado, mas é o zelo que precisa a obra de Deus. Hoje em dia tem um funcionário. Os que são empresários que estão aqui, o Daniel, Júlio, esqueci do Catiane, os empresários que estão aqui. Nenhum de vocês aceita um funcionário que emprega com vocês, que não assiste, que não acata com vocês, que não acata com as coisas que vocês passam. Aceita? Não aceita. Entendeu? Porque prejudica o ambiente. Entendeu? Então a gente tem que ter essa cautela. Tá bom, meus amados irmãos, em nome de Jesus? Eu só estou falando para vocês, não me segurando. Mas eu não vou falar porque vocês, a mudança precisa começar de nós que estamos aqui. Nós que estamos aqui precisamos começar essa mudança em nome de Jesus. Mas antes de louvar, você está com a família, deixa a Bíblia aberta aí. E nós vamos meditar na palavra, tá bom? Em nome de Jesus. Isso não é desabafo. Não entendo como desabafo. É exatamente, como é que eu digo assim? É não compactuar com a displicência. Entendeu? Não compactuar com a displicência, meu irmão. Não dá para compactuar com isso. Entendeu? Não dá para compactuar. Em nome de Jesus. E Deus vai levantar. Se não quiser, não eu quero. Mas se for para querer fazer como é que é para ser feito. Se não quiser fazer como é para ser feito, muito bem, muito obrigado. Deus te abençoe. Entendeu? Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos cantar um corinho em nome de Jesus. Na único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno
cumpra o seu propósito. Repita comigo, por favor, a palavra propósito. Diga, propósito. E aí eu quero iniciar com uma pergunta. Você que está aqui nessa noite, tem consciência e convicção do propósito que Deus tem na sua vida, nas nossas vidas? Você já parou para imaginar qual é o propósito de Deus na minha vida? Todos nós, queridos e amados irmãos, em algum momento das nossas vidas, ou pode ser até mesmo durante esse momento atual, mas em algum momento das nossas vidas,
Porque quando nós respondemos essas perguntas, nós vamos entender o propósito de Deus na vida de Salomão, como consequência do propósito de Deus nas nossas vidas. E quando a gente responde essas perguntas e entende essas perguntas, nós vamos entender também porque Salomão, o pregador, que assim ele se chama, lá em Eclesiastes 1, versículo 1, ele vai dizer: para tudo tem um propósito, para tudo tem tempo de acordo com o propósito. Por que que Salomão diz isso? Nós vamos entender agora. Quem foi que escreveu esse livro? Segundo a tradição judaica, Salomão, filho de Davi, rei de Israel, foi quem escreveu esse livro. Salomão, ele escreveu 3 livros. Quando jovem, ele escreveu Cantares. E quando ele estava ali na sua meia-idade, ele escreveu o livro de Provérbios. E já nos finais dos seus dias, nos fins dos dias, Salomão escreve o livro de Eclesiastes. E aqui tem um grande X da questão para nós entendermos. O livro de Eclesiastes, quando ele deixa a declaração, tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo o debaixo da terra, Salomão já era uma pessoa vivida, já era uma pessoa experiente, ele já tinha vivido muitas experiências na sua vida. Então, ele vai dar essa declaração que nós estamos meditando nesta noite. Agora, é interessante a gente responder também, nós já sabemos que quem escreveu foi Salomão. Para que ele escreveu esse livro? O objetivo dele ter escrito esse livro foi exatamente se direcionando para o povo de Israel, especialmente para os sábios, estudiosos e jovens. O objetivo era levar a reflexão sobre a vida, levar a reflexão sobre o sentido da existência e a busca pela verdadeira sabedoria. Então, Salomão, ele escreve esse livro para nos trazer uma reflexão sobre o sentido da verdadeira existência. Preste bem atenção, quem escreveu foi Salomão. E por que ele escreveu? Ele escreveu para nos trazer uma reflexão sobre o sentido da verdadeira existência, queridos amados irmãos. A verdadeira existência, nós estudamos hoje na EBD da Escola Bíblica Dominical sobre o âmago da vida, sobre a parte mais profunda do ser humano, que é o espírito. E esse espírito ele recebe de Deus, queridos amados irmãos. E quando o ser humano, restaurado, regenerado, alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo, ele recebe esse espírito, ele tem uma nova natureza. Nova natureza agora é esta, que não mais pende para o pecado, ela agora pende para as coisas espirituais. Ou seja, antes dessa regeneração, o homem é um velho Adão, ele é carnal. Depois dessa regeneração, ele passa, o sentido da vida dele passa agora para viver uma vida de acordo com os projetos e com os desígnios que Deus tem na sua vida. Aleluia, aleluia, E Jesus. Salomão está fazendo essa reflexão sobre a vida dele e levando essa reflexão para o povo de Israel e para mim e para você. Então Salomão escreveu o livro e para que ele escreveu? Para que nós possamos refletir sobre o verdadeiro sentido da vida, o sentido da existência. Isso é tão real que hoje em dia as pessoas têm crise de existência. Hoje em dia nós vivemos uma sociedade fragmentada, uma sociedade
E aí ele vai ficando barriga. Tem gente que acha que Elisa mais irmãos, que é a pessoa mais importante do mundo. Vai calma. Se Deus decidir pôr um filho para a vida, não pode fazer nada por ti. E aí a verdadeira sabedoria: teme ao Senhor e a parte do mal. Salomão, ele era o homem mais sábio, mas em vez de ele usar essa sabedoria para se apartar do mal, Salomão, ele foi ignorante. Em vez de se abraçar do mal, Salomão se abraçou do mal. Pagou um grande preço, entendeu?
Salomão percebeu, queridos amados irmãos, que tudo que nos leva a nos distanciar de Deus é sem sentido, é vazio. Ou seja, tudo que leva uma vida sem Deus é uma vida vazia, é uma vida passageira, é insatisfatório você poder ganhar tudo que Salomão ganhou, ter tudo que Salomão ganhou, tudo que Salomão possuiu, e isso levar a viver uma vida distante de Deus é insatisfatório. E ele escreve isso aqui muito bem. Nós podemos compreender isso na vida de Salomão, trazendo para você Gálatas. Se você puder, você pode abrir aqui, Gálatas 5. A partir do versículo 16. Salomão, queridos amados irmãos, ele passou uma vida distante de Deus. E a nossa vida, ela pode ser controlada ou por Deus ou pelo mundo. Se a vida de uma pessoa não é controlada por Deus, é controlada pelo mundo. Se a vida de uma pessoa é controlada pelo mundo, ela não vai ter Deus na sua vida. E Salomão, ele teve um período da sua vida controlado pela carne. É por isso que eles amados irmãos, a gente tem que batalhar, lutar, porque a carne, às vezes a gente pensa que ela está dormindo, não. É o Espírito que está dominando a carne e não permite que ela venha reinar na minha vida e na sua vida. Mas mesmo assim, a gente orando, se consagrando, jejuando, santificando, se afastando do mal, como a gente está aprendendo aqui, mesmo assim, a carne, de vez em quando, ela quer dar um sucumbo, de vez em quando ela quer ressuscitar. Mas o Espírito que está em mim, que está em você, nos dá poder para não sermos vencidos pelos desejos carnais que estão dentro de mim, que estão dentro de você. Aleluia. Gálatas 5, versículo 16. Você vai ver aí. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. O ser humano ele é tentado pela sua própria consciência, o seu próprio pensamento. Vai fabricar os desejos mais lascivos aqui. É por isso que a minha mente e a sua mente, nós aprendemos hoje. O ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. É por isso que eu devo orar e pedir: Senhor, purifica na minha alma, no meu espírito, no meu corpo. Tudo em mim precisa ser purificado por Deus. Precisa ser lavado por Deus. De uma forma constante, em nome de Jesus. Por quê? É mais ou menos quando você toma um banho com açude. É bom demais quando você vai tomar um banho com açude. Principalmente comer um peixe assim na beira do açude. Não tem nada melhor. É a melhor programação que você pode fazer. Entendeu? Tomar um banho com açude, comer um peixe aquele com chinelo e farinha. Isso é bom demais. E aí quando você sai do açude, você vai lá para casa lá em cima. Geralmente fica assim um pouco distante. E aí quando você sai, é o costume das pessoas. Pega uma canequinha de água e leva lá para cima. Você já mandou lá embaixo. Mas quando você chega lá em cima, você pega a canequinha para pisar dentro da casa, dá o clima, você lava os pés, enxuga, bota na japonesa, como as pessoas chamam, e aí você começa a pisar. Por quê? Porque os seus pés estavam escuros. E por que seu pé sujou? Devido à trajetória. Meus amados irmãos, nós estamos no mundo, e essa trajetória do mundo, por mais que a gente busque a santificação, essa trajetória faz os nossos pés se sujarem. E a palavra de Deus, o Espírito de Deus, é essa água que vai limpar. Para ela, para que a minha vida seja contaminada por inteiro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. É a ação preventiva do Espírito Santo. É a vacina para que eu e você não possamos ser controlados pela carne. Aleluia. Consciência da carne. Aleluia. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ou seja, quem é guiado pelo Espírito não está debaixo do poder da carne. Porque as obras da carne são manifestas. As quais são? Adultério. Aqui agora está. Eu quero que vocês entendam sobre a vida de Salomão.
fornicação, impureza, lascívia. Isso daqui é de ordem sexual. Aí vem agora de ordem religiosa, idolatria, feitiçaria. Agora, queridos e amados irmãos, é que nem eu ouvi um pastor agora recentemente que estava ouvindo a ministração dele. Quando chega nessa outra categoria aqui, categoria sexual, categoria religiosa, e essa categoria que dá comunhão entre os irmãos, inimizades, contendas, ciúmes, iras, peleias, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Olha o tanto de obras da carne na categoria que vai influenciar a prejudicar a comunhão. É por isso que muitas vezes você está querendo muitas vezes está querendo deixar a esposa não mentir. Isso é obra da carne. Não deis lugar à carne, mas antes andei no Espírito. Quando vem esse desejo, é por isso que Paulo diz: a minha briga, a tua briga não é contra a carne, é contra a sangue. A gente tem que dar um freio e entender que a animação maligna que está querendo desestruturar a comunhão de um ambiente do lar, a ver no serviço, a ver na igreja. Está aqui, estou listando para vocês as obras. E agora, meus amados irmãos, as obras de forma da alimentação, bebedices e glutomanias, coisas semelhantes a estas, acerca das quais, de antemão, eu por declaro também, já antes, como já disse a vocês, tais que cometem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora, queridos, quando a pessoa é dominada pelo Espírito, ele vai frutificar no Espírito. A palavra do Senhor é bem clara. Paulo diz: obras da carne. Quem está na carne tem obras da carne. Quem está no Espírito tem o fruto do Espírito. Não é os frutos, é o fruto. E o que é esse fruto? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, queridos e amados irmãos, Salomão estava exatamente fazendo uma reflexão. Uma vida sem Deus, vida de obras da carne. Uma vida com Deus, uma vida de fruto do
seja o nome do Senhor. E aí o corpo pode até envelhecer, mas o Espírito tem que estar novo ali. Está todo tempo novinho, em nome de Jesus. Mas o foco, queridos, não é somente para os jovens. O foco é para todos nós. E qual é o foco que Salomão está querendo mostrar aqui para mim e para você? É que, embora as pessoas possam fazer escolhas erradas, o mais importante da nossa vida é escolher dedicar a nossa vida para o Criador. Porque esse é o sentido da vida. Quando nós recebemos a nova vida, essa nova vida só pode ser vivida na presença de Deus. Se a gente não vive na presença de Deus, a gente não tem a nova vida. Bendito seja o seu nome do Senhor. Então, Salomão, queridos e amados irmãos, mostra a importância de todos nós guardarmos os mandamentos do Senhor. E onde é que a Bíblia diz que a gente deve guardar? Escondi a tua palavra no meu coração. Mais uma vez aqui, coração, âmago da vida, centralidade da vida. E a centralidade da vida, onde está Deus? Se Deus está na centralidade da vida do ser humano, queridos e amados irmãos, a consequência vai ser viver uma vida que agrade a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque somente Deus, queridos, que dá sentido para a vida do ser humano. Bendito seja o nome do Senhor. E aí nós aprendemos que propósito. O que é propósito, irmão? Agora eu quero chegar na definição de propósito. Propósito, intenção firme de realizar algo. Objetivo, motivo pelo qual algo é feito. E aí eu quero deixar uma pergunta aqui para nós, queridos e amados irmãos. Você tem tido firmeza e constância na realização do propósito de Deus na sua vida? Nós estamos aprendendo que propósito é intenção firme de realizar algo. Você tem tido firmeza para realizar o propósito de Deus na sua vida? Ou será que nessa noite aqui, eu não sei, tem alguém que abandonou o propósito de Deus? Porque para viver o propósito de Deus não é fácil, queridos e amados irmãos. Mas viver o propósito de Deus é essencial. Sabe por quê? É importante a gente viver o propósito de Deus, porque o propósito de Deus nos conecta com a razão pela qual nós fomos criados, que é glorificar a Deus. 1 Coríntios 6, versículo 20: porque fomos comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se uma pessoa pertence a Deus, a consequência dessa pessoa vai ser glorificar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E por vezes, a resistência de alguém em viver o propósito de Deus está gerando um grande prejuízo. Que prejuízo é esse, irmão José? Muitas pessoas estão sob o domínio do reino das trevas, porque infelizmente, às vezes, as pessoas não se deixam cumprir o propósito de Deus na sua vida. E às vezes Deus te coloca lá na faculdade, Deus te coloca lá no seu serviço, Deus te coloca em vários ramos da sociedade, como na sua própria casa, porque Ele tem um propósito. E às vezes muitas pessoas deixam de cumprir o propósito, muitas pessoas deixam de aceitar Jesus, muitas pessoas deixam de ser libertas, porque quem tem a vida é eu e você. Então nós que temos a vida, temos que levar a vida para as pessoas que estão mortas. Tem pessoas que estão mortas dentro da nossa família, tem pessoas que estão mortas na nossa rua, nos nossos vizinhos, no nosso bairro, tem pessoas que estão mortas no nosso ambiente de trabalho, tem pessoas que estão mortas na nossa faculdade. Aonde nós estamos, tem pessoas que estão mortas, que estão precisando de mim e de você. Que a gente não diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, e que o Senhor nos use com poder, com graça, com sabedoria, para que essas pessoas possam ser alcançadas nas trevas, na luz. Aleluia. Glória a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor, conforme a Bíblia nos ensina. Isso é bíblico, queridos e amados irmãos. Mateus 5, 13, versículo 14, que diz assim: para mim e para você, nós somos sal da terra e luz do mundo. Se a luz, queridos e amados irmãos, não brilha, e se o sal não tempera, eles não estão cumprindo o seu propósito. Se Deus te chamou, não viva colocando obstáculos, porque você tem um papel a cumprir. Muitas vidas precisam de uma palavra de Deus, e é eu e é você que Deus vai nos usar. Muitas vidas estão
ficou cheio de máquinas. Aí o que é que ele estava dizendo? O mais importante do que você estabelecer uma meta como essa é você fazer a leitura do propósito. Porque quando você faz a leitura do propósito com devoção, todo dia você vai ler porque você reconhece a necessidade de se alimentar pela palavra de Deus. E não por causa de uma meta, não por causa de um objetivo. Irmão José, quer dizer que não é importante ler a leitura do propósito. É importante você ler. Se você quiser, eu vou ler o livro todo que está lá, o livro todo que você não conhecer. Mas não espera não conhecer, não. Faça agora. Porque não? Se nós estamos ainda com essa vida, lembre-se, nós só temos essa vida. Cumpra o seu propósito nessa vida para a glória e o louvor do santo nome do Senhor. Finalizando, queridos amados irmãos, para viver o propósito, nós vamos enfrentar inimigos. Eu quero trazer para vocês Neemias 6, versículo 14, do qual está escrito: minha oração, ó Deus, é que lembre de Moadia e de outros profetas que tentaram me amedrontar. Aqui as palavras de Neemias em uma oração diante de Deus. Nessa passagem, nós observamos Neemias, meus amados irmãos. Nós podemos observar ele relatando os inimigos que a gente enfrenta e querem nos paralisar, nos desviar do propósito de Deus em nossas vidas. Essa história de Moadia, que está escrito aqui em Neemias capítulo 6, versículo 4, nos ensina uma lição muito importante que quando nós estamos vivendo o propósito de Deus, nós vamos enfrentar oposição de pessoas que estão próximas da gente. Entendeu?
Deus vai dizer aqui que eu preciso ser usado. Para que o nome dele seja glorificado na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Assim foi na cruz de Cristo. Aquele sofrimento terrível deu lugar para a salvação que eu e você temos em Cristo Jesus. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando e nos guardando. E que eu e você possamos perseverar no propósito